A palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava fazendo ali um buraco. Baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa acontecer. Amém? Amados, como eu falei, é uma palavra muito conhecida. Talvez você já tenha ouvido diversas pregações ao respeito desta mensagem. Mas eu não estou aqui para trazer uma mensagem que venha deixar você admirado. Eu venho trazer uma mensagem que venha falar ao meu e ao seu coração, porque eu acredito que esse é o propósito de Deus conosco neste lugar, nos orientar, nos dar uma palavra que venha nos direcionar na nossa caminhada. A palavra do Senhor nos mostra aqui o Senhor Jesus, Ele retornando outra vez à cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, que era uma cidade costeira, uma cidade à beira do mar, uma cidade cujo comércio que prevalecia era o de pescado, muitos pescadores naquela região. E Jesus volta a esta cidade, e a palavra de Deus nos diz que ele volta e como querendo se colocar ali meio tranquilo, meio quieto, mas a notícia vazou. Jesus está na cidade, Jesus está em Cafarnaum, e logo que for ali anunciado essas coisas para a população, muitos se ajuntavam àquele lugar. A Bíblia nos diz que muitos chegaram até aquela casa, ao ponto da casa ficar cheia, e ninguém mais conseguia entrar, até mesmo junto à porta, junto à janela, não cabia mais ninguém. Eu fico imaginando a cena, muitas pessoas estavam indo aonde Jesus estava, porque por diversos motivos.
Talvez alguns estavam indo ali só porque admiravam o que Jesus pregava. Outros estavam indo ali porque precisavam de uma cura, precisavam de um milagre. Outros estavam indo ali, talvez para pegar Jesus no contrapé, como era o caso dos fariseus. Mas todos eles que estavam ali, estavam indo àquele lugar com um propósito. Sabiam que Jesus estava lá. Nós viemos aqui nesta noite porque nós sabemos que Jesus está neste lugar. Nós sabemos que Ele separou esse lugar para nos liberar uma palavra de vida, uma palavra que venha nos conduzir até o céu. Esse é o nosso propósito. Nós viemos aqui e não foi por acaso. Da mesma forma, amado, as pessoas que ali estavam, elas estavam com um propósito. E este lugar, amado, a casa de Deus, ele é aberto. Vem pessoas com diversos pensamentos, vem pessoas com sentimentos diferentes, mas essa casa está aberta, porque é a casa de Deus. Deus está sempre com seus braços abertos, e Ele não faz acepção de nenhum tipo de pessoas. Por essa porta vão entrar pessoas que vêm com o propósito de adorar a Deus, sim, mas vem pessoas também que vêm com o propósito de ver se a igreja dos crentes é realmente uma igreja correta. E nós temos que abraçar a todos. Essa casa onde Jesus estava, a Bíblia nos diz que ela estava cheia de pessoas de diversos tipos, mas estavam ali porque sabia que Jesus estava naquele lugar. O propósito é não permanecer da maneira que nós entramos a este lugar, mesmo que venha com pensamentos diferentes. Eu acredito que Deus tem o poder de transformar pessoas. Eu acredito que Deus tem o poder de restaurar pessoas, ainda que venham mal intencionadas. Deus, Ele pode transformar. A palavra que eu tenho para meditar com você nessa noite, eu quero colocar um tema nela: transformando vidas. Essa é a mensagem nessa noite. E você pode ser um agente transformador de vidas neste lugar. Eu quero que você coloque a mão no ombro do irmão do teu lado e diga assim: Deus conta com você. Aleluia. Amados, vamos tentar imaginar a cena agora. Uma casa cheia, Jesus pregando a palavra, Jesus ensinando ali, falando do amor do Pai para aquelas pessoas. Casa cheia. Eu imagino o calor que estava fazendo naquele lugar, mas ninguém reclamava de calor, porque a presença do Senhor Jesus ali naquele lugar, ela modificava o ambiente, transformava um ambiente de calor num ambiente de glória. Mas aconteceu algo interessante durante a ministração desta palavra. A Bíblia nos diz que chegou ali naquele lugar um paralítico, trazido por 4 pessoas. Aquele paralítico, amado, talvez ele estivesse em cima daquela maca, sendo conduzido, amarrado para não cair. Aquele homem chega até aquele lugar, trazido por pessoas, trazido por 4 homens. Talvez pessoas cheguem a esse lugar, trazido por você, meio que amarrado, meio que pressionado, meio que tentando trazer a força, mas essas pessoas chegam a esse lugar. Talvez nós temos chegado a esse lugar, vindo meio que empurrado, na nossa pouca força, talvez meio cansado, talvez meio sobrecarregado, mas nós chegamos a esse lugar, e a situação que nós chegamos nesse lugar não importa. O que importa é que nós chegamos, e o que importa também é que nós não iremos sair deste lugar da mesma forma que nós entramos. O que importa é que você falou para alguém que Jesus ia estar nesse lugar, e que Jesus podia liberar uma palavra na vida dele, e chegando neste lugar, Jesus libera a palavra. Aqueles 4 homens chegam com esse paralítico. E eu não sei se você já experimentou pegar uma pessoa deficiente, ou uma pessoa que sofreu um acidente,
você tentar levantar o corpo dele sozinho. O peso parece que multiplica, porque não tem como aquela pessoa ajudar a você a se erguer. Esse homem era necessário 4 pessoas. Foi necessário 4 pessoas para conduzir até a casa. E quando esses homens chegam até aquela casa, eles se deparam com uma situação que talvez tenha preocupado, talvez pudesse gerar até mesmo uma falta de fé neles. Porque quando eles chegam, logo na porta, aquela aglomeração de pessoas, eles tentam pela porta, não dá. Eles vamos pela janela. Talvez eles cheguem na janela também tinha muita gente pelo lado de fora. Eles também não dá. Eles poderiam desistir, poderiam ou não poderiam? Mas eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo: conduzir aquela pessoa até a presença do Senhor Jesus. Não desista de orar pela sua família. Não desista de querer trazer a sua família para a presença do Senhor. Não desista de convidar aquela pessoa que talvez você diga assim: pastor, mas eu já convidei 10 vezes. Convide a 11ª, a 12ª, a 13ª. Convide tantas quantas forem necessárias às vezes. Mas não desista de trazer as pessoas. Aqueles homens, eles tentam pela janela, tentam pela porta. Eu acredito que ficam pensativos. E eu acredito que eles dizem assim: se não dá pelas laterais, se não dá pela porta, vamos passar por cima. Porque tem vezes que nós temos que ser essa fé ousada na presença do Senhor. Nós temos que ser esses crentes que não desistem nunca, que são insistentes. E a Bíblia nos diz que Jesus estava pregando, ministrando a palavra, quando de repente começam a descobrir o teto daquele lugar. Eu acredito que as pessoas que estavam lá começaram a olhar aquela cena também. Você consegue imaginar isso? Eu estar pregando aqui e de repente alguém começar a descobrir aqui. Nós já íamos ficar assustados, sim ou não? Sim. Mas o susto maior, o que causou mais impacto, eu acredito que não tenha sido nem só eles estar descobrindo, mas quando eles começam, eu não sei como que eles fizeram para conseguir descer, talvez tenha sido com cordas, mas eles desceram aquele paralítico exatamente no lugar aonde Jesus estava. Eles desceram aquela maca exatamente naquele lugar. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, vendo a fé, não do paralítico, mas Jesus diz assim na palavra dele, e Jesus, versículo 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, vendo a fé daqueles que estavam levando o paralítico, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O que Jesus quer ver, amado, não é essas pessoas que nós trazemos a este lugar, se elas têm fé ou não, porque muitas vezes a pessoa está vindo numa situação difícil, muitas vezes a pessoa está vindo até sem esperança, mas nós devemos acreditar, eu e você, como homem e como mulher de Deus, nós precisamos acreditar que o nosso Deus transforma a situação dessas pessoas. Quando nós chegarmos a convidar alguém, nós temos que ter a plena convicção que assim como Deus mudou a nossa história, Deus pode mudar a história dessa pessoa também. Assim foi com aqueles homens. O que Jesus observou não foi se eles tinham força ou não. O que Jesus observou não foi a estratégia com que eles trouxeram aquele paralítico. O que Jesus observou foi a fé deles. Esses homens, eles trouxeram esse paralítico porque eles sabiam que eu poderia curá-lo. Da mesma forma, Jesus olha a minha e olha a sua fé. Quando você convidar alguém, não convida simplesmente porque na igreja vai ter um entretenimento, porque você vai estar convidando para o lugar errado. Aqui não é lugar de entretenimento, aqui é lugar de pregação da palavra do Senhor. Aqui é o lugar que Jesus cura, que Jesus salva, que Ele liberta e que Ele prepara para levar para o céu. Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus não disse logo para ele: olha filho, eu já vi a fé desses homens, levanta e vai logo embora? Jesus podia ou não podia curar na mesma hora? Mas a preocupação de Jesus
era perdoar os pecados daquele homem. Muito mais que uma cura, muito mais do que uma libertação, nós precisamos em primeiro lugar da nossa salvação. Muito mais do que um milagre, nós precisamos ter os nossos pecados perdoados. Quando Jesus morreu naquela cruz, o propósito maior do Pai não foi fazer um espetáculo, não foi fazer um show. O propósito maior dele foi nos libertar da escravidão que nós vivíamos do pecado, da sentença que havia contra mim e contra você, uma sentença de morte, uma sentença que o apóstolo Paulo diz que não nos era favorável. Quando Cristo se entrega naquela cruz, quando ele morre naquela cruz, foi para nos libertar dessa sentença maldita que havia contra nós. Por isso que Jesus olha a fé daqueles homens, olha a fé daqueles que conduziam o paralítico e fala para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Tá? Nós falamos aqui no início de que este paralítico, ele foi conduzido numa maca e ele veio amarrado para não cair daquela maca. É assim que nós chegamos na igreja, meio que amarrados, meio sem fé, meio que aos empurrões. E quando a gente chega neste lugar, amado, a gente parece um peixe fora do aquário quando a gente chega pela primeira vez, é ou não é? Alguns, a sede bate de 10 em 10 minutos, vão ao bebedouro, vão ao banheiro, não conseguem ficar focado na palavra, não conseguem ficar focado nos louvores. Um peixe fora do aquário. É assim que nós nos sentimos. E não é de estranhar, porque é novidade para nós quando a gente chega pela primeira vez. Esse paralítico foi da mesma forma. Ele chegou até a presença de Jesus, preso, amarrado. Talvez a gente possa pegar essa ilustração e dizer que a gente chega amarrado, preso às coisas do nosso passado. É assim que a gente chega. Ninguém chega na presença do Senhor Jesus e já é liberto logo do dia para a noite, ou da noite para o dia. É um processo. Aliás, a nossa santificação é um processo constante. Constante. É assim que Jesus faz na nossa vida. Mas o interessante é que Jesus, ele não observou a situação que aquele homem chega. O que Jesus observa é a fé daqueles que conduziram ele. E Jesus fala para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Tá? Um ponto que eu quero meditar com você nesta noite, o primeiro ponto que eu quero meditar, é as pessoas que estavam naquele lugar. Muitos, como eu falei, ficaram admirados, outros espantados, mas havia um grupo de pessoas que, quando Jesus fala, os teus pecados estão perdoados, a Bíblia nos diz que eles começam a zombar, a razoar no seu coração, dizendo: quem é esse que perdoa pecado? Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? Eles só falaram aonde? No coração. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele percebeu que aqueles homens estavam falando no coração. Nós falamos agora pela manhã, na escola de líderes, sobre orar ao Senhor, orar em espírito. Quando a gente ora em espírito, quando a gente ora em oração silenciosa, é uma oração entre nós e Deus. Deus, ele entende o que o nosso coração e o que o nosso pensamento fala. O nosso inimigo, ele não consegue entender. Ele não ouve quando a gente fala em secreto com o Senhor. Porque somente Jesus tem o poder de contemplar o coração. E Jesus contemplou o coração daqueles fariseus.
E Jesus contempla e não fica calado. A Bíblia nos diz que Jesus chega para aqueles homens, conhecendo em seu espírito que eles estavam zombando entre si, disse assim: por que vocês zombam dessas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Levanta-te, toma o teu leito e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Se eu perguntasse para você nessa noite, o que é mais fácil para mim dizer? É perdoados estão teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Vamos fazer de conta que se eu falasse aqui acontecia. O que é mais fácil para mim falar? Perdoados estão teus pecados, não é? É mais fácil eu falar. Sabe por quê? Porque pecado a gente não vê, meu irmão. Então eu falar assim, ó, Camila, estão perdoados os teus pecados. É fácil eu falar. Difícil é eu ter respaldo para perdoar, é ou não é? Só que Jesus, ele pergunta o que é mais fácil. E nenhuma das duas opções, agora falando sério, era fácil de dizer. Mas ele vai além. Ele diz assim, ó, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecado. Aí ele faz um paralelo e ele diz assim: eu te digo, toma o teu leito e anda. Ou seja, Jesus ele estava dizendo: eu tanto posso perdoar pecado, como tenho autoridade para dizer a este paralítico: toma o teu leito e vai para a tua casa. Alguém que chega na presença do Senhor Jesus carregado, alguém que chega trazido por 4 pessoas, agora Jesus diz para ele: agora você não vai mais ser carregado, agora você vai carregar. E Jesus lhe dá força, Jesus lhe dá um vigor, e ele pega agora aquela maca, aquele leito no qual ele fora conduzido, e Jesus manda que ele pega, e diz: agora você vai ser carregado, agora você vai levar para a tua casa. Por que Jesus não pede para ele deixar lá naquele lugar? Porque aquele leito, aquela situação que o levou até a igreja, vai servir de testemunho para outras pessoas. E assim é na nossa vida, amado. Às vezes, o nosso testemunho de vida, da maneira que nós chegamos aqui, pode ser usado para ganhar outras pessoas para o Senhor Jesus. Quantos estão aqui no nosso meio que vieram do meio da bebida, por exemplo? Só o pastor Pedro? O pastor Pedro e o irmão Júnior, o irmão Francideus. Pronto. O nosso testemunho de que Jesus nos libertou, amado, ele vai começar as pessoas a observar. Não, mas se fez na vida. O pessoal me chamava de Pedinho antigamente, na minha família, os mais próximos. Se fez na vida do Pedinho, pode fazer na minha. Se fez na vida do Júnior, pode fazer na minha também. Se fez na vida do Francideus, pode fazer na minha também. O nosso testemunho, se fez na vida do Edaildo, vai fazer na minha também, vai me transformar. Por isso que Jesus diz: olha, toma o teu leito, vai para a tua casa. E aqui dá um espaço, dá uma brecha, para que a gente possa imaginar que as pessoas que conduziram ele, talvez não fossem da sua família, talvez desconhecidos, trouxeram você até a igreja, porque talvez nem mesmo a sua família acreditava mais em você, nem mesmo a sua família acreditava que tinha jeito para a sua vida, mas pessoas te trouxeram, pessoas pagaram um preço para que você chegasse nesse lugar. E agora, como gratidão, o que é que você e eu podemos fazer? Conduzir novas pessoas até a presença do Senhor Jesus também. Dizer que Jesus pode transformar, dizer que Jesus pode curar a sua vida.
Eu fico agora imaginando o coração dos fariseus. Eu fico imaginando eles se questionando quem falou para eles o que nós estávamos pensando. Quem falou para este homem? Ou seja, eles foram lá para pegar um deslize do Senhor Jesus. E eu acredito, amado, eu acredito que eles saíram impactados. Se primeiro eles perguntaram: quem é esse que pode perdoar pecados senão Deus? Eu acredito que veio outro questionamento no pensamento dele. Não está escrito aqui, mas eu posso imaginar que eles se perguntaram: quem é este que lê até os nossos pensamentos? Quem é esse que sabe até aquilo que está passando no nosso coração? Tem pessoas que entram dessa forma na igreja, amado. Pessoas que quando Deus começa a falar através da palavra, pessoas que quando Deus começa a dizer, aí já diz logo assim: alguém foi falar de mim para o pastor e o pastor está pregando. Não, meu irmão, o pastor não conhece o coração de ninguém, mas o nosso Deus conhece o meu e o seu. E esta palavra, também nós falamos agora pela manhã, ela fala conosco. Não é como a caixinha de promessa que você abre e pega lá e só tem promessa boa. Não é também você abrindo a Bíblia aqui e colocando o dedo aqui. No que bater o dedo é o que eu vou ler. Nós falamos de manhã ou não falamos? Aí bate aqui. E Judas foi e se enforcou. Não é assim. Essa palavra ela fala conosco quando nós meditamos nela, de dia e de noite. Essa palavra ela fala conosco quando nós temos a intimidade com esta palavra. Temos prazer em lê-la. Não é assim que diz o Salmo 1? Que o varão que medita nessa lei de dia e de noite, ele é bem-aventurado. Ele é mais do que feliz. É assim que a palavra do Senhor fala conosco. Foi assim que Jesus falou com esses fariseus. Olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecado, ele disse ao paralítico. Aí ele se torna para o paralítico e diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa acontecer. Nunca vimos coisa como esta acontecer. Todos que estavam naquele lugar, amado, independente da situação, de como chegaram ali, com qual intenção o coração deles estavam naquele lugar, a Bíblia nos diz que todos se admiraram e glorificaram a... Se a Bíblia dissesse que foi só alguns, eu poderia dizer que os fariseus estavam fora desse negócio. Mas o que a Bíblia diz aqui é que todos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa acontecer. Percebem porque que esta casa deve estar sempre de braços abertos, de portas abertas, independente de qual pessoa vai entrar ou não? Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Eu e você, nós não podemos também fazê-lo. Abraçar todos que entram por essa porta, acreditar na restauração de cada um que por esta porta entrar. É assim que nós devemos agir, como servos, filho do Deus vivo. Declarar que todos são bem-vindos neste lugar. Sair pelas ruas de Água Branca e dizendo: vem,
vamos ali conhecer o nosso Deus. Ele tem uma palavra, Ele tem uma solução para a tua vida. Porque o mundo está sedento de Deus. As pessoas estão sedentas do Senhor e estão precisando somente de que eu e você assumamos a posição de discípulos do Senhor Jesus e que a gente faça outros discípulos para Ele. É uma responsabilidade não só do pastor Pedro, mas uma responsabilidade de cada um de nós. E eu louvo ao Senhor que Deus tem levantado homens e mulheres nesse lugar e tem despertado para cumprir o ID do Senhor Jesus. Nas nossas sextas-feiras, as irmãs estão visitando, ainda meio tímidas, mas eu acredito, irmã Simone, que Deus vai multiplicar o número das irmãs, das visitas. Os irmãos, os varões, deram o pontapé inicial e estão avançando. Daqui mais umas 2 sextas-feiras, já dá para dividir esse grupo. E em vez de visitar 2 pessoas, dá para visitar 4 nas sextas-feiras. Este é o caminho. A igreja sair de dentro das 4 paredes e ir aonde o povo está. Em busca dos perdidos. O despertamento, eu tenho certeza que o maior avivamento que uma igreja possa desejar é esse. É o despertamento para o ID do Senhor Jesus. Se nós formos olhar até um pouco tempo atrás, cadê os homens da igreja? Fiquem de pé os homens, os varões aí da igreja. Até um pouco tempo atrás, era quase impossível a gente imaginar uma quantidade de homens como essa. Parece que nós tínhamos 3 ou 4, né? E hoje nós temos esses varões. E arregaçaram as mangas. Pode sentar, obrigado. Arregaçaram as mangas e agora eu cheguei hoje à noite e eles estavam planejando estudos antes das visitas. Não, vamos nos preparar com estudo e tal. Eles mesmos não estão precisando, ninguém está empurrando. Eles mesmos tomaram a decisão de ir, se preparar. Ninguém precisou forçar. Porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ela não precisa ser empurrada. Ela vê a necessidade, vai lá e faz. O nome disso é proatividade. Eu não preciso mandar. O pastor não precisa estar, irmão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, eu sei o que precisa ser feito. Como discípulo, eu sei o que precisa ser feito e eu vou lá e faço. Eu estou chegando na igreja para abrir. O meu coração se alegra, porque quando eu chego, eu estou vendo a calçada lavada. Ninguém precisou mandar o irmão Júnior, irmão Júnior, lava a calçada aí para mim, prepara aí, liga o bebedouro, dá uma ajeitada nas cadeiras. Ninguém precisou falar para o irmão Júnior fazer. E é um novo convertido. Quando eu chego aqui, o irmão Júnior tem pegado, botado a mão e tem feito. Proatividade. Não precisa ninguém mandar, eu sei que precisa ser feito. Eu sei a minha responsabilidade como discípulo de Cristo. Qual que foi a ordem do Senhor Jesus? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É a responsabilidade de todo aquele que professa a fé cristã.
Se eu professo a Cristo como o Senhor da minha vida, meu, eu tenho que exercer esse ministério de pregar a palavra, de anunciar que Ele pode transformar a vida dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus familiares. Foi isso que chamou a atenção de Jesus nesses 4 homens. A capacidade de não desistir de trazer as pessoas até Ele. É essa mesma capacidade que eu quero orar para que Deus conceda na tua vida, na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Curva a tua cabeça. Amado Deus, Pai, a tua palavra ela foi proclamada nesta noite, Pai. E assim como o Senhor ministrou do meu coração para a minha vida, Pai, eu transmiti também para a tua noiva, para a tua igreja. Meu Deus, assim como o Senhor ministrou ao meu coração a necessidade da proatividade, Pai, eu transmiti ao teu povo, Pai. Agora que esta palavra venha entrar no coração de cada um de nós que aqui estamos, ó Pai, e que nós possamos reconhecer, Pai, as nossas deficiências, ó Pai, e que possamos, ó Pai, tentar melhorar o que precisa ser melhorado, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós reconhecemos que temos falhado, Senhor. Reconhecemos que podemos fazer muito melhor do que nós temos feito, Pai. Precisamos melhorar em muitas áreas, ó Pai. Mas nós queremos começar reconhecendo diante de Ti que temos falhado e que precisamos que o Senhor nos ajude a melhorar, Pai. Que o Senhor possa tocar em cada homem, em cada mulher nesta noite, Pai. E que o Senhor possa levantar neste lugar um grande exército de homens e mulheres que não vão medir esforços, ó Pai, em trazer as pessoas para a Tua presença, Pai. Nem que a gente precise trazer aos empurrões, ó Pai, mas nós iremos trazer, Senhor, as pessoas até este lugar, para que ouçam a Tua palavra. Pai, a palavra ministrada nesta noite nos fala que naquela casa havia pessoas de todos os tipos, ó Pai. Pessoas que estavam ali até para incriminar o Senhor Jesus. Mas todos tiveram que glorificar ao Teu nome por conta da Tua maravilha. Que assim seja o que vem acontecer nesta casa de oração, Pai. Que pessoas venham Te reconhecer, Pai. Que somente o Senhor pode mudar a história, mudar a vida delas, ó Pai. Nós nos colocamos na Tua total disposição, Pai. Usa a cada um de nós como esses instrumentos nesta cidade, Pai. Faça a Tua diferença através das nossas vidas. Usa-nos com ousadia. Usa-nos, ó Pai, com estratégias, ó Pai. E que possamos, ó Pai amado, até o final deste ano, Pai, está multiplicando o número, ó Pai, daqueles que haverão de ser salvos neste lugar. Nós assim Te oramos, ó Deus, e por fé nós Te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor Jesus.